Boa noite a todos. Ainda não tem ninguém. Eles estão te ouvindo. Estamos gravando. Muito bem. Olá. Já 10. Opa, já várias pessoas estão entrando. Começamos agora a 7ª live do escritório Silva Ribeiro Advogados. Então eu agradeço a todos que estão entrando, acenando a todos vocês. Kaline Burato, Janir, Elza Thelma. Aqui já entrou o nosso convidado, já está entrando aqui. Eu já vou, então, desde já chamá-lo. Vamos lá. Aguardando, então. Aguardando o Denis. Olá, Denis, como vai? Tudo bem? Como é que está? Tudo bom, meu caro? Maravilha, maravilha. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Eu agradeço você ter aceito o convite. Deixa eu... Foi uma honra. Vamos lá. É bom. Deixa eu te contar um pouquinho das lives enquanto o pessoal vai entrando, para a gente começar Legal. a aquecer os motores, né? Maravilha. Mas nós estamos na 7ª live do Escritório Silva Ribeiro. Né? Que legal. Eu que, na verdade, pouco usava as mídias sociais. Eu tinha um Instagram pessoal, a gente não tinha Instagram no escritório. Acho que só minha mãe me seguia no Instagram pessoal. Pouco postava poucas coisas. Mas o fato é que já na 7ª live já estou razoavelmente familiarizado. Estou gostando, acho bastante interessante essa sistemática para a gente poder conversar com algumas pessoas e conversar assim de uma forma informal, né? Cada um cumprindo a sua quota parte da quarentena, eu na minha casa, você na sua. Também na minha, também estou aqui. E hoje, na verdade, ontem não, na vez passada, Denis, quer dizer, eu tenho feito lives muito técnicas, né, jurídicas. No começo eu falava sozinho, depois comecei a achar interessante chamar algumas pessoas para se juntar a nós. E hoje pretendo dar uma feição com você um pouco menos jurídica, né? Que bom! É claro que eu vou tratar um pouquinho das questões jurídicas, mas eu fiz questão de te trazer para quem está entrando, queria começar a te apresentar rapidamente, depois já te dou a palavra, né? Que bom! Castanheira, responsável aí pela Enjoy Corretora de Seguros. Na verdade, é um parceiro de longa data nosso, quem é um dileto amigo e um craque na área de seguro e com uma visão diferente da visão jurídica. Não é advogado, é corretor de seguros, então trabalha com esses produtos há bastante tempo, né? Há mais de 20 anos, né? Sim, então, verdade. Então, hoje o nosso papo é um pouco menos jurídico. Se eu conseguir, eu vou tentar. E tomara que... Acredite, vou tentar. Eu prometo também não abusar do segurez aí para o pessoal não dormir, né? Porque também é muito contrato, muito termo, né? Então, vamos lá. Mas tá bom. Então, Denis, a palavra é sua, fica à vontade para se apresentar. Obrigado. Então, se você quiser já fazer uma introdução a respeito do tema, vamos conversar. Legal. Em época de pandemia. Que legal, vamos lá. Bom, como meu amigo Leonardo falou, eu trabalho Estão me ouvindo bem? Tá legal? Trabalho há 20 anos no mercado. Tá? Muita gente não sabe, mas eu vim de banco. Eu era o gerente do banco que vendia o seguro. Tá? Então, se eu falar mal do gerente do banco que vende o seguro, você pode me dar bronca, porque eu já tive do outro lado. E comecei a trabalhar, conhecer um pouco do mercado na época que eu trabalhava no banco, isso em 2000, 2001. Né? E a única coisa que eu gostava de fazer no banco como gerente era vender seguro. E assim, e aí resolveu sair? Foi. Acabei saindo do banco, né? Por motivos, né, não era legal para mim, aquilo não me cativava, não me estimulava. E aí, quando eu saí, eu decidi montar a corretora, que era uma coisa que era o lado do negócio que eu mais gostava de fazer, e com essa questão de proteção, né? E desde o começo, até havia comentado com um amigo um tempo atrás, no começo a gente sentia que a maior dificuldade que havia era que havia um certo preconceito e desconfiança por parte dos clientes
né, que eu já cheguei a ouvir muitas vezes, lá atrás, hoje nem tanto, mas cheguei a ouvir falar muitas vezes que a seguradora ela procurava pelo em ovo para não pagar uma indenização, né? Ela buscava um motivo, buscava alguma brecha, alguma forma para não indenizar, né? E sempre foi uma briga muito grande, nossa, para conquistar a confiança dos clientes, tá? E com o tempo, eu vim vendo que é exatamente ao contrário. A seguradora, ela se empenha e ela faz de tudo para pagar uma indenização, né? Tanto agora, né? Um exemplo que a gente está tendo agora com essa questão do corona, que tecnicamente, né, muitas apólices não teriam cobertura por conta da exclusão de pandemias, né, guerras, pandemias, enfim, são cláusulas excluídas da maior parte das apólices de seguro do mundo, né? Não é só aqui do Brasil que arrumaram um jeito de não cobrir, não, isso é uma característica das apólices globais. E mesmo com essa restrição, né, que teoricamente as seguradoras não seriam obrigadas a fazer esses pagamentos, elas estão se posicionando no sentido de vamos pagar, né, podem confiar, nós estamos aqui para fazer dar certo, né? Então foi assim não foi uma surpresa, né? A gente esperava já esse posicionamento das seguradoras, mas vem para reforçar aquilo que eu falei, né? As seguradoras elas estão aí para desempenhar um papel importante na sociedade de proteção e até um papel social nessas horas, né? Elas têm cada vez mais mostrado esse compromisso de fazer realmente o papel de ajudar, um papel importante aí para um momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, né? Denis, antes de você continuar defendendo as seguradoras, eu queria agradecer as pessoas que estão entrando, claro. fazer uma menção especial aí à Adriana, a Karime, e a Nathalie, parceiras de trabalho, advogadas brilhantes, né? Ao Álvaro, que está aqui, o Álvaro, que é diretor-presidente da Fundepag. Álvaro, obrigado pelo prestígio, e todos os demais, sintam-se todos abraçados. O tema de hoje é palpitante, o Novais, todo mundo entrando. Agora o Denis estava aqui defendendo as seguradoras, eu vou fazer um pouco do advogado do diabo, né? Vamos lá. E dizer assim, a minha experiência não é assim tão boa quanto a sua, né? Eu, claro, na condição de advogado, vejo outro lado, vejo as situações em que a seguradora nega a cobertura, né? Tá bom. E aí, muitas vezes, isso abica em discussões judiciais. De fato, Denis, você está nos dizendo, e é verdade, as seguradoras, neste momento, elas estão pagando as indenizações. Isso no produto, no seguro saúde, que é o principal, e seguro de vida, em razão das mortes da Covid. Agora, você sabe que isso não é novo, não, né? Essa ideia de, diante de uma pandemia, e eu concordo com você, há cláusulas de exclusão como regra, né? Isso não é novo. Na verdade, quem começou com isso foi a Lloyds, né? Em 1906, quando houve um terremoto em São Francisco, escala Richter 8,26, e depois 3 dias de incêndio, devassou a cidade. Aí a Lloyds se levantou e falou assim, fiquem tranquilos, nós vamos pagar. Foi uma surpresa. Bem, você sabe quanto foi a indenização que eles pagaram à época? O equivalente a 50 milhões de dólares em 1906. Na época, né? Para hoje, daria algo em torno de 1 bilhão de dólares. Agora, sabe o que é curioso nisso? Essa indenização, a gente poderia imaginar que fosse quebrar a seguradora. Muito pelo contrário. Na verdade, a Lloyds ganhou uma credibilidade, claro. Uma imagem de que, olha, ela paga tudo que é devido, então é a seguradora certa para todo mundo, e incrivelmente ela cresceu exponencialmente, mesmo pagando, à época, em 1906, 50 milhões de dólares, que equivaleriam hoje a 1 bilhão. Esse foi o custo total. Mas um negócio de marketing fabuloso, porque todo mundo começou a contratar Lloyd. A impressão que eu tenho, e aí eu vou te passar a palavra de novo, você me corrija se eu estiver errado, é que as seguradoras no Brasil estão tentando fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Seguro de vida, por exemplo, é um produto pouco usado no Brasil em comparação a outros países do mundo. Sim. Na verdade, e cá entre nós, parece que o pessoal que tem morrido mais, infelizmente, razão da Covid, é um pessoal de maioridade, talvez não tenha, não sei se é verdade, talvez não tenha tanta cobertura de seguro. Eu acho, impressão pessoal minha, pode não sei se você concorda, que as seguradoras fizeram a conta e acharam o seguinte, ó, quer saber?
é melhor para a nossa imagem pagar as indenizações do que a gente está começando a querer vender um produto no Brasil, seguro de vida, né? Vem a pandemia, a gente fala, não vamos pagar, ninguém vai contratar. O que você acha disso? Eu concordo e queria complementar, né, esse seu comentário. Primeiro, as companhias elas entenderam, né, que apesar de ter realmente, né, não estou achando que é pouco, né, apesar de ter realmente um número relevante, né, de mortes, as seguradoras certamente elas fizeram conta, elas verificaram que dentro da carteira que elas possuem, a faixa etária média da carteira, que aí entra essa questão, a maioria dos segurados, acredito que deva ter em torno aí de 40 e 50 anos, fizeram esses estudos, e também, claro, né, comparado aí à letalidade do vírus, né, imagino que se fosse um vírus aí altamente letal, talvez elas, por mais que elas quisessem fazer isso, elas nem conseguissem fazer isso, né? Até porque essas cláusulas de exclusões, elas são para preservar a instituição, né, como um todo. Se não, até para explicar, né, para quem talvez não saiba, essas exclusões de terremoto, de pandemias, elas são espécies de travas de segurança que evitam que quebre todo o mercado segurador, né? E diferente ainda de um terremoto que ele é pontual, né? Então você fala de uma seguradora mundial que ela está retendo o prêmio, que ela está recebendo seguro, né, do mundo todo. Para ela pagar um sinistro localizado, que é um terremoto, é muito diferente do que ela pagar uma coisa em escala, se ela tem presença mundial, né, dela pagar um sinistro que está ocorrendo no mundo todo. Então, assim, eu acho que entrou agora, desculpa te cortar, eu não estou conseguindo reconhecer pelo nome, mas acho que é Mariana Ruth, que é outra craque, é uma amiga querida, outra craque da área de seguros, viu? Que legal. Sua colega, corretora, que legal, outra, Mariana? Sabe tudo bem? Tudo também de seguro. Que Mariana, legal. Obrigado aí pela presença. Que legal. Muito. Estamos discutindo aqui, porque o Denis está defendendo as seguradoras e eu estou mais ou menos. Na verdade, assim, só para concluir só, claro que as companhias deram conta, né? Até porque a maioria delas são companhias de capital aberto, elas devem satisfações aos acionistas, né? Então, com certeza, elas fizeram conta e ponderaram que, além dessa responsabilidade social que elas têm para com a sociedade, né, elas entenderam que aquilo acho que caberia dentro do orçamento delas, né? E principalmente também por esse motivo. Seria uma grande decepção, imagina, para o mercado, né, e para quem às vezes faz seguro há muitos anos, ouvir num momento como esse que, se ele precisar, ele não vai ter. Concordo, né? concordo. E por outro lado, eu não sei se eles foram até esse ponto de fazer conta, mas a quarentena ela diminuiu os índices de mortes por acidente. Né? É verdade, então, você tem razão. Então, se você tem uma apólice, né, a maioria das apólices de acidente, elas pagam até dobrado, né, em caso de morte acidental. Verdade. Né? Então, se você tem um pessoal em casa que teoricamente está, de repente, diminuiu, certamente, já saiu isso noticiado, diminuiu o número de acidentes de veículo, de mortes por acidente de trânsito. Né? Então, isso, de certa forma, está ajudando as seguradoras a fazerem esse papel que elas, teoricamente, não precisariam fazer. Né? Então, de certa forma, vai acabar dando certo. A ideia de pagar vai acabar sendo bom para todo mundo. Olha, nós temos já duas perguntas. Teve uma que fazia menção a testar a morte por Covid sem ser Covid. Acho que, bem, enfim, se está pagando, a questão da indenização seguro de vida pouco importa, se é Covid ou não, nesse momento. E tem uma outra pergunta aí, da Karime, perguntando se todos os seguros saúde estão ficando com as despesas hospitalares. Isso já a gente vai tratar do produto de saúde. É importante. A grande maioria tá. Isso é muito importante. Já a gente fala. Eu só queria concluir um pouquinho, falar um pouquinho mais seguro de vida, que eu acho bastante interessante. Você história da Lloyd, você puxou. Enfim, eu queria só esclarecer para quem está nos ouvindo o seguinte: que, em princípio, essas cláusulas de exclusão são legais. Né? Então, isso é importante que se diga. Não há na legislação brasileira propriamente algo que diga que é legal, mas também não há nada que diga que é ilegal. Vou explicar. No caso de microseguro, e microseguro é um produto, você bem sabe, voltado para o pessoal de baixa renda. No caso de microseguro de renda, há
há um ato, um dispositivo normativo, uma medida da SUSEP que diz que pode ter a vedação para pandemia e tal. Para os seguros normais de vida, economicamente seguro, não tem propriamente isso, mas as cláusulas de exclusão são padrão, né? Tem uma lista de verificação, na verdade, da ANS que diz lá, da ANS não, da SUSEP, que orienta, na verdade, as seguradoras a colocar essa cláusula de exclusão, obviamente, se quiser ter esse risco excluído, né? Uhum. Então, o que eu queria dizer é que, em condições normais de pressão e temperatura, de fato é legal colocar exclusão. Mas, sobre o panorama judicial, pode haver discussão. E a discussão se fulcraria, no meu sentir, usando o Código de Defesa do Consumidor, Denis, porque já se pacificou, é uma relação de consumo, e tem dois argumentos que são muito usados judicialmente para discutir essas não indenizações, né? Uma delas é o seguinte: se trata de um contrato de adesão, é aquele que se assina sem ler, não é sem ler, não deveria sem ler, mas é aquele que se assina que você não pode mudar, né? Não Você pode alterar. Aquele é imposto para você. Então, com base nisso, há cláusulas abusivas nos contratos de adesão que têm sido reiteradamente decididas pelo tribunal como abusivas e têm sido rechaçadas. Essa é uma discussão que pode trazer essa questão para o seguro. E tem uma outra muito importante que se utiliza bastante, e aí entra o papel do corretor, né, do bom corretor, que é a falta de informação adequada da seguradora para o segurado. Então isso é importante, porque na hora de adquirir, o segurado precisa estar ciente e consciente das exclusões. É que antes ninguém ligava para a exclusão de pandemia, né, Denis? Era uma coisa tão assim improvável, né? Se eu estava até pensando nisso, se eu fosse tivesse um seguro com cobertura de pandemia, acho que ninguém compraria, porque era uma coisa muito improvável, né? É verdade. Então, é importante essa questão de conhecer, né, do corretor, ou da pessoa que está vendendo o seguro na ocasião, deixar bastante claro o que está coberto, o que não cobre, né? É que nem sempre, né, o cliente ele tem tempo, né, e às vezes até interesse em buscar também tanta informação, né? Alguns momentos a gente percebe que está passando informação além do que a pessoa, né, realmente gostaria de ouvir, né? Então, mas você tem toda a razão. E é o nosso trabalho, é o nosso papel, né? Então, fica aí uma oportunidade para a gente refletir, né? E tentar realmente entender melhor o que tem, o que cobre, o que não cobre, né? A gente está falando de seguros, né? De vida. Tem muita gente, Leonardo, que tem uma pólice de seguro de vida que não sabe que só cobre em caso de acidente. É verdade. Nem sabe o contrator, né? Não sabe. Você pergunta a uma pessoa assim, o que você tem? Qual que é a cobertura que você tem? Ah, não, eu fiz no banco lá, eu não sei. Ou eu fiz há muitos anos, eu não lembro. Né? E aí, às vezes, vai ver, é uma pólice que cobre morte de acidente aéreo. Olha, você vê, é verdade. Você vê, o Fausto tá bravo aí, tá falando que nunca esclarece, que a cláusula abusiva, perguntando se só beneficia uma das partes. É que seguro, cá entre nós, há uma relação de consumo, mas o STJ já deixou claro que é uma relação de consumo com algumas especificidades. Então, você tem um campo maior para discutir judicialmente. A questão aí, Fausto, me parece o seguinte: é importante não comprar esses produtos de prateleira com o gerente do banco só para bater meta. É importante eu adquirir um seguro, verificar isso com um corretor, com alguém especializado, para poder te explicar exatamente quais são as coberturas contratadas. Porque é um contrato muito específico. Na verdade, você paga por um risco que a seguradora já pré-determinou. Então, se você compra um seguro que de antemão exclui determinada cobertura, em princípio é válido. Porque a seguradora fez a conta, na verdade, do prêmio, né? Prêmio no seguro é aquele valor que você paga por mês, né? Não é o valor da indenização. Ela fez a conta com base no risco dela. Né? E para saber qual é o risco, precisa saber o que está coberto. E ela faz a conta com base no que você quer contratar. Tá? É importante a gente explicar aqui que existe uma diferença entre risco excluído e cobertura não contratada. Verdade. Não adianta eu fazer um seguro de incêndio para minha casa que vai cobrir lá, sei lá, um valor que geralmente é alto, né? As importâncias de incêndio, né?
ter um sinistro de roubo ou de dano elétrico, enfim, né? É um exemplo bobinho, né? Mas É um bom exemplo. é importante diferenciar isso, porque a gente percebe desse lado como corretor, como vendedor de seguros, né, e consultor, a gente percebe que muitas vezes o cliente ele quer fazer a compra, ele precisa daquilo, mas ele também não quer encher aquilo de penduricalha, de acessórios, né? Porque as apólices sempre tem as coberturas básicas e tem as acessórias, né? Porque aquilo acaba encarecendo muito, né? Como eu brinquei agora, eu tenho certeza que das minhas apólices, dos meus clientes, eu conheço bem eles, né? Se tivesse a possibilidade de incluir, porque não tem, né, no Brasil, a possibilidade de incluir um risco de pandemia, cobrando lá um valor, ele falou, não, tira isso aí não vou compensar nunca, né? Então é complicado, mas são coisas que a gente vai aprendendo e vai se reinventando, né? O mercado vai mudar muito com isso também. Não tenho dúvida. Na verdade, todos os mercados vão mudar muito em razão dessa pandemia, né, Denis? É uma lição para todos nós. Acho que tudo, né? Em razão disso, eu acho que o mercado de seguro vai ter que se reinventar também. Novos produtos vão surgir, alguns produtos de prateleira vão praticamente sumir. Eu até queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu enxergo o seguinte, né? Eu acho que a Covid-19, ela traz um impacto em diversos seguros. A gente falou, por enquanto, do seguro de vida, e já a gente vai avançar um pouquinho para o seguro saúde, é muito importante, mas tem outros, né? Além da vida de saúde, seguro viagem pode ter vários problemas, né? Seguro garantia, seguro educacional, né? Aquele Esses GNO, seguros... né? Aquele GNO, ou seja, diretores e conselheiros numa tradução para o Brasil. Executivos, né? Executivos. Exato. E o seguro de riscos operacionais, aquele que a gente está começando a usar no Brasil, né? Tudo isso vai ter um impacto, ou pode ter um impacto, muito grande em razão da Covid. Então, eu queria ouvir de você, o que você acha? Com relação ao seguro viagem, você acha que pode ter alguma questão, enfim? Então, o seguro viagem tem muitas apólices que tem a maioria das apólices tem essa exclusão, tá? Tanto que teve muitas situações de pessoas que estavam fora, ou que iam viajar naquela semana que aqui o negócio estourou, que acabaram desistindo da viagem ou retornando com antecedência porque perceberam que estavam desprotegidas, né? Algumas seguradoras se posicionaram no mesmo sentido, ok, fiquem tranquilos, a gente vai pagar. Mas, sim. Tal sim, como o seguro de vida. Igual. Só que é importante, tem outras que não, né? Então, assim, é essencial, né? Talvez muito pouca gente vá viajar agora, mas às vezes por conta de uma necessidade, de uma urgência, ou a trabalho, é extremamente importante olhar essa apólice de seguro viagem, porque pode sim correr o risco de ter essa exclusão, né, e de não ter as suas despesas médicas aí reembolsadas, ou até... Não, pode ter risco, não, com certeza vai ter essa exclusão, né? Eu te pergunto, você consegue contratar um seguro viagem agora? Vamos imaginar que eu precise viajar, né? Vamos lá, tá muito difícil viajar, né? Mas vamos imaginar que eu tenha que viajar, eu consigo contratar um seguro viagem cobrindo a Covid? Olha só, então, é o que você disse agora, né? Eu acredito que sim, né? Mas eu não tive realmente nenhum corajoso que me ligou falando, eu tô indo viajar agora, né? Eu encontrei uma promoção, né? Recebi uma promoção aqui da executiva aqui por R$1.500, né? Eu vou fazer uma viagem. Não, eu acredito que sim, consiga contratar. Da mesma forma que você consegue contratar um seguro de vida agora, nesse momento, tá? A maioria das seguradoras de vida estão colocando... elas não fecharam as novas vendas, mas a maioria está colocando uma restrição de carência por 90 dias para mortes por coronavírus, tá? Nas apólices novas de seguro de vida. Nas apólices novas, seguro de nas vida. Novas, nas antigas estão pagando. Não, normal. Nas grande antigas, maioria, né? Não, nas antigas, então, é importante dizer isso. A grande maioria das seguradoras se manifestaram. Essas companhias, elas têm praticamente 90% do mercado em seguros de vida, tá? Então, assim, as grandes seguradoras, as mais conhecidas do mercado, elas já se posicionaram que estão pagando, que vão pagar, tá? Agora, é importante ficar atento, porque teve algumas que não se posicionaram dessa forma e corre, sim, o risco de ter essa exclusão, né? Ter esse sinistro negado. Então, e se tiver negado, tem que contratar um advogado. Procura um advogado. Que nós já Procura um advogado. Eu queria mandar um abraço para o Emerson Dupes, advogado,
muito bom advogado, foi meu aluno, não é por isso que ele é bom advogado, mas ele já era bom advogado antes de ter aula comigo. Então, sempre prestigia as lives. Um abraço para você, Emerson. Então, e seguro de crédito, tipo seguro fiança para locação? Então, o seguro de crédito, ele vai ter realmente um impacto muito grande por conta da sinistralidade, né? Certamente, as companhias elas vão ter um prejuízo aí acima do esperado em relação a esses eventos de sinistro. Desculpa, que advogado do demônio aí que o Fausto falou? Pelo amor de Deus. O Fausto tá muito tétrico, rapaz. Espero que não seja uma referência a mim. É pra você, viu, Emerson? Já acabei de falar de você. Desculpa. Imagina, vamos lá. Eu perdi a concentração. Mas é bom ter descontrai. Vamos lá. Enfim, as companhias elas devem ter um impacto grande em relação ao sinistro. Por outro lado, elas não podem aumentar indiscriminadamente o custo das renovações ou dos novos contratos de fiança locatícia ou de seguro-garantia, porque senão elas simplesmente vão parar de comercializar, né? Então, o que eu acredito que vai acontecer? Mais do que nunca, né, elas vão se basear no credit score, né, que é o histórico positivo, é o score positivo dos clientes. Vejo que esse score, ele pode, essa pontuação de crédito que os clientes têm, podem vir a diminuir, o que pode tornar a renovação mais cara, ou até mesmo a seguradora falar, estava ok, né, estava tudo bem quando você entrou, mas agora você tem um monte de protesto aí, está com um problema no nome, né? Então a gente não vai renovar. Então existe sim esse risco, né? Até da pessoa ter que buscar algum outro tipo de garantia no contrato de aluguel, por exemplo, porque ela não, talvez tenha dificuldade em renovar o seguro-fiança dela. Esse é um grande problema, contratualmente falando, pelo seguinte: as locações costumam ser superiores, tirando a locação por temporada, tem um limite legal até 3 meses, costumam ser superiores a 1 ano, né? Então, imagina, uma locação residencial cuja praxe é para conseguir denúncia vazia depois de 30 meses. Ou mesmo uma locação comercial que, invariavelmente, você começa a partir de 24 meses, né? A renovação de seguro-fiança é anual. E aí, veja, se não há renovação durante o liame contratual, você vai ficar sem garantia. Então, ou isso é infração contratual, e normalmente pela redação dos contratos, e se você não conseguir substituir, se não tiver uma boa vontade do locador em aceitar outra garantia, fica descoberto 2 alternativas: ou rescinde o contrato, e aí a ação é despejo, ou o locador pode aceitar a possibilidade de receber aluguel adiantado. Mas veja, aluguel adiantado só relativo ao mês. Então, nos contratos de locação sem garantia, o locatário pode pagar para o mês vencendo. Então, eu pago hoje, por exemplo, dia 1º do mês, para usar durante o mês da locação. Bem, isso não resolve. Isso só resolve no plano da lei. Porque cá entre nós, uma ação de despejo costuma demorar, tirante as hipóteses liminares, muito mais que 1 mês, né? Então, é um grande problema. Vai ficar descoberto. A não renovação da garantia deixa descoberto. Então, isso é um grande problema de se analisar o contrato caso a caso para saber da possibilidade de substituição ou da rescisão ou mesmo desse pagamento adiantado, e aí o contrato permanece sem garantia. Porque a faculdade do locador receber adiantado, vemos, é só para essa hipótese de o contrato não ter uma garantia. E a dica em relação a esse produto agora, se tem alguém precisando contratar ou renovar, a dica é contratar uma renovação plurianual, né? De acordo com 24, 30... mas algumas companhias, o que normalmente acontecia antigamente era o quê? O plurianual você pagava por 2 ou 3 anos, concentrado naquele primeiro período. Hoje as companhias elas estão parcelando o plurianual em 20, 30 parcelas. O que está diluindo bem o custo do seguro-fiança. Perfeito. Agora vamos entrar no seguro-saúde? Vamos lá. Pois é. Seguro-saúde, meu caro, como é que fica essa questão aí? O tratamento da Covid vem sendo pago? Está sendo coberto normalmente. Desde o início, né? Acho que nunca a gente teve dúvida, né? Porque logo que isso estourou, mostrou muito a Prevent Senior, a dificuldade que eles estavam tendo em dar atendimento, não por uma questão de lei, né? De uma questão de dar atendimento. Eles estavam realmente nisso empenhados em atender
desde o início, né? Então, assim, acho que isso acho que a sociedade nunca teve essa preocupação, essa dúvida, porque as operadoras do plano de saúde estão realmente fazendo Eu o tinha. atendimento pleno. Tinha? Eu Tinha? tinha. Quando começou a pandemia, eu falei pro pessoal do meu escritório, Ferrou. vamos nos preparar que vai ter enxurrada de ação, seguro-saúde vão negar tudo. Seguro-vida nem se fala, né? Mas, assim, mas você sabe que... E você que me mandou, eu achei muito curioso, né? Queria dizer para todo mundo que o Denis mandou uma cópia do contrato da Prevent Senior. E lá não tem exclusão para pandemia. Não tem, só guerras, né? Então, ó, a Mariana está falando que a INSS baixou normativa. É verdade, Mariana. Baixou uma normativa com relação, pelo menos, ao teste da Covid, baixou, né? Sim. Com relação ao tratamento, já não sei. Mas não precisou, eu acho que viu? não. Não precisou. Eu acho que não, só baixou com relação ao teste obrigatório, mas, independentemente disso, tem que cobrir mesmo, não tem a menor dúvida, né? Agora, e se tiver que contratar agora, só tomar cuidado com a carência, né? Eu acho que tem um ponto bem delicado aí de tudo isso, porque tanto para seguro de vida quanto seguro saúde, a gente vai ter muita gente que vai estar perdendo emprego aí, por conta, né, do reflexo, né, do corona, né? Por conta dessa crise aí que a gente está imaginando que possa vir. E aí a pessoa que eventualmente tinha um benefício de plano de saúde ou seguro de vida pode vir a perder isso, né? Certamente vai perder. Né? E essas pessoas que têm o plano há mais de um ano, elas podem contratar, né, esse plano, um plano novo e sem carência, né, ou com uma redução bem considerável de carência, né, uma redução quase total de carência. Mas quem está precisando fazer um seguro novo agora, quem de repente está preocupado, eu nunca tive plano, estou preocupado de não me contaminar ou de me contaminar e precisar, eu quero fazer um plano. Ok, pode fazer. As empresas estão abertas aí, vendendo normalmente. Só que é muito importante ter um cuidado, né? As carências contratuais para urgência e emergência normalmente são em 24 horas após a implantação do contrato. Agora, as carências para internação, elas já são bem mais longas, né? Elas podem ser de 120 até 180 dias aí, de acordo com cada empresa. Eu acho que aí é que pega um pouco, né? E também acho que não tem nem muito que a gente questionar, né, essa questão da carência, porque senão ninguém faria convênio, né? Só faria quando precisasse, né? Então é delicado porque é uma questão de equilíbrio, né? De equilíbrio financeiro novamente, né? Em relação às seguradoras. Verdade, mas eu teria duas ponderações a fazer nessa sua colocação. A primeira, a título de complementação, de respeito à hipótese que você trouxe, eu achei muito, muito boa a lembrança de quem perde o emprego, né? Quem perde o emprego, na verdade, e tinha um contrato de seguro-saúde junto ao empregador, ele, preenchidas determinadas circunstâncias, já eu entro nisso, tem direito à manutenção desse plano se ele custear integralmente o valor do prêmio. Isso é força de lei, inclusive. É a Lei 9656 de 98, está lá no artigo 30. Né? E o parágrafo 1º delimita uma questão temporal. Né? Na verdade, você tem direito pelo mínimo de 6 meses, na verdade, por 1/3 do período que você usufruiu disso enquanto empregado, observado o mínimo de 6 meses e o máximo de 2 anos. A questão que foi amplamente discutida na jurisprudência e que houve uma pacificação recente, relativamente recente do STJ, diz respeito a uma locução que diz assim, olha, ao consumidor que contribuir para produtos. Ou veja, então é necessário que o consumidor, que o segurado, tenha de alguma forma contribuído para este plano empresarial. E esse é um ponto importante. Porque, veja, se você teve um desconto, ou se você tinha um desconto, seja ele qual for, em qualquer montante, na sua folha de pagamento, está caracterizada a contribuição. E para quem não tinha desconto nenhum? Essa discussão, ela ganhou força e ganhou bastante fôlego na jurisprudência. Né? O STJ, numa decisão razoavelmente recente, decidiu o seguinte, que se você não contribuía de nenhuma forma, ou não pagava, ou não tinha nenhum desconto, não tem direito a esse benefício. Ou seja, se discutia que, na verdade, este benefício, o seguro-saúde, integrava o salário, né? Uma espécie de integração benefício salarial. Então, por isso, é uma espécie de contribuição. Não. O STJ decidiu que não, você precisava pôr a mão no bolso de alguma forma, mesmo que seja
por desconto. Observado isso, você teria direito e você pode continuar com o plano nessas condições, observado este prazo. Há uma resolução da ANS, até anotei aqui, que é 279, de 24 de novembro de 2011, que traz um regramento a respeito dessa lei e tenta disciplinar isso de uma forma bastante alentada, inclusive, né? Mas fica aqui a dica para todo mundo, a STJ já decidiu. Você precisa contribuir de alguma forma. Então, voltando só para sumular, quer dizer que não tem problema, está todo mundo pagando, seguro-saúde. Agora, a outra ponderação que eu tinha que fazer, além dessa da perda de emprego, depois que você falou, sabe qual é? Eu pensei no seguinte, de fato você falou bem, urgência e emergência são critérios distintos para seguro-saúde, né? Urgência, quebrando braço, preciso de um atendimento agora, mas não tem o risco de vida. Emergência não. Emergência eu preciso de um atendimento imediato e há risco de vida. Mas para as duas, a carência é muito pequena, né? Coisa de 24 horas a partir da implementação do contrato. Sim. Acabou de contratar, você já tem. Vamos imaginar o seguinte, se o indivíduo acaba de contratar, quer dizer, está lá, 5 dias depois, 6 dias depois, ele se infecta com a Covid. Olha que coisa. E o negócio vai manifestar daqui a um mês. Ainda está na carência de internação. Ele vai ser atendido no pronto-socorro e o pronto-socorro vai falar, filho, tem que fazer com você aqui. Você tem que ser internado. Esse é o problema que você levantou. Aí vai barrar, aí vai ter um problema de exclusão. É uma discussão. A gente procura, né, sempre consultar o pessoal das seguradoras, né? E eu cheguei até a abordar essa questão com uma colega de uma grande seguradora aí, uma importante companhia, e ela me colocou exatamente dessa forma: se oferecer risco de vida para a pessoa, né, a companhia vai acabar flexibilizando aquela questão e não vai deixar o cliente na mão. Mas isso varia de cada empresa, né? Eu tenho assim o receio, né, de que não sejam todas as empresas que tão facilmente se posicionem dessa forma, né? Então eu acho que cabe aí um olhar atento a isso, né? E sempre lembrando, Leonardo, que sempre que tiver alguma questão, né, não somente o corretor, a ANS tem um canal do 0800 tira dúvidas, tá? Então sempre que houver alguma questão dúvida nesse sentido, é só dar um Google lá e pegar um 0800 da ANS, eles vão perguntar qual que é o tipo do plano, lá cada carteirinha tem um seu código lá do plano, que eles já têm o clausulado, já tem as condições lá de comercialização. Então, sempre que houver alguma dúvida nesse sentido, não hesitar, ligar para a ANS e falar, tá acontecendo isso, né, o que eu posso fazer, o que eu tenho direito, né, porque são casos muito... não existe um caso igual ao outro, né? Então, a gente teve essa posição dessa companhia, né? Na teoria, eu achei assim, bastante satisfatório, mas na prática a gente sabe que às vezes nem sempre funciona assim. Teve uma observação que falou, cobra depois. Mas essa é a discussão. Na verdade, Sim. Ninguém vai morrer sem atendimento porque não poderia, claro. Não pode negar. Até por uma questão ética, né? Claro. Não, além da questão ética sob a ótica hospitalar do médico, né, você tem a questão, obviamente, que o judiciário está aberto a esse tipo de liminares, enfim. Olha o que a Mariana está falando, com risco de vida tem que cobrir as carências de situação preditiva. É exatamente aí que eu ia chegar. Então, assim, se houver a negativa, o judiciário ele já está tranquilo no sentido de que, havendo risco de vida, tem que cobrir. Essas carências, na verdade, servem, é verdade, que a Mariana está dizendo, mais para a cirurgia que seja eletiva. Então, com vida não se discute, porque o bem em jogo é o maior, quer dizer, é o mais relevante possível, né? Então, o judiciário, se houver qualquer tipo de negativa na cobertura, o judiciário estará à disposição e, não tenho dúvida, tutela provisória imediata e vai conseguir o atendimento com todas as despesas pagas pelo seguro-saúde. Eventualmente, se futuramente, eventualmente, numa ação judicial perder, paga-se a conta, mas não vai perder, porque esse entendimento já está muito tranquilo. Agora, você imagina o seguinte, que a pandemia tem uma particularidade, mas o que a Mariana comentou é verdade. Veja, você imagina o seguinte, eu acabei de contratar o seguro, eu sofro um acidente de automóvel, e eu preciso de uma cirurgia emergencial, estou com hemorragia interna. Quer dizer, foi uma fatalidade, eu não quis, obviamente, sofrer o acidente. Agora, outra coisa, não, pera um pouquinho, eu acabei de contratar o seguro, eu tinha lá uma doença que ninguém sabia, nem vou entrar
na ideia de doença pré-existente, se eu sabia, se eu não Claro. sabia. Não, quero fazer agora, então. Então, pera um pouquinho. Tem a questão da carência. Agora, com risco de vida, não se discute. Tem que pagar, e se não pagar, o judiciário vai agir e tem que agir. Então, agora, saindo um pouquinho do seguro-saúde, porque eu acho que a gente já respondeu todas as dúvidas, Denis, eu te pergunto seguro. O seguinte, pergunto seguro. E a questão do seguro de vida, de riscos operacionais? Espera aí, só tem uma pergunta aqui. Se tem seguro há muitos anos, pode-se adicionar cláusula nova? Nesse caso, para essa inclusão, a carência será normal? Bem... Seguro de vida. Seguro de vida. Oi? O seguro de vida. Não tem. Ela só perguntou se tem seguro. A pessoa que eu não estou conseguindo ler quem foi. Bem, o que me parece aqui, o Denis me corrija se eu estiver errado, mas a seguradora não poderia, eventualmente, existe colocar uma situação nova, a menos que haja renovação do seguro só não ficou claro, porque às vezes acontece muito do cliente ter um plano de saúde de uma determinada categoria e ele querer dar um upgrade nesse plano, tá? Ou seja, eu faço um plano simplesinho e porque eu tô sem grana, tá? E aí, eventualmente, eu passo 1 ou 2 anos, eu descubro que eu tenho alguma questão a ser cuidada e eu falo, poxa, eu queria ser atendido pelo médico do hospital premium lá. Eu vou fazer um upgrade no meu plano. Certamente vai ter dificuldades porque quando há algum tipo de upgrade, há uma carência para nova rede. Entendo. Tá? Então, se eu quiser ter, por exemplo, o Albert Einstein, eu vou cumprir a mesma carência não vou cumprir mais carência para a rede que eu já tenho, mas para a nova rede que eu estou contratando, se a operadora concordar, você vai cumprir uma carência para a nova rede. Isso faz sentido. Em termos securitários, faz todo sentido. Porque senão é o que você falou, né? Eu estou diante de um problema, eu pago um seguro-saúde bem mequetrefe, né? Aí eu tenho um problema de saúde importante e eu, na hora, faço upgrade para ir pro Einstein. Vou pro Einstein, aí eu me curo e volto pro outro, né? Exato. Aí não faz sentido. Cá entre nós, a boa-fé que se exige da seguradora é de se exigir também do consumidor, né? Sem dúvida. Do beneficiário do seguro. Até porque o princípio fundamental do contrato seguro é o princípio da boa-fé. A boa-fé objetiva, não tenho a menor dúvida. E com relação, Denis, aos seguros de riscos operacionais, eu vejo uma encrenca enorme. Imagina o seguinte, razão do que está acontecendo, né? Cobertura para lucros cessantes. Olha a encrenca. Olha, você imagina que eu tenho uma empresa de eventos, né? Assim, olha só o que a Mariana está falando, para as coberturas novas, para não há carência, mas para a questão do upgrade, perfeito. Isso aí, Mariana, obrigado. Mariana está complementando aqui a nossa live. É muito bom ter várias pessoas pensando e comentando o assunto e pessoas todas que, menos eu, obviamente, que entendem bastante do assunto aqui. Mas, cara, eu vejo o seguinte, você imagina essa discussão agora, eu vou imaginar o seguinte exemplo, eu tenho uma empresa de eventos em São Paulo, que está proibida de funcionar. Eu tinha um faturamento sensacional, gigantesco, da noite pro dia, porta fechada. Bum! Meus lucros cessantes, será que a seguradora não vai usar a questão da exclusão da pandemia aqui? Não, isso aí não é uma discussão mundial, né? Estamos falando muito sobre... Lá nos Estados Unidos, na Europa, estão falando muito sobre isso. E o texto das condições gerais de cobertura de lucros cessantes, ele sempre menciona sobre prejuízo indenizável e ele é sempre uma cobertura decorrente de danos físicos, ou decorrente de incêndio, ou de alagamento, ou de roubo, né? É sempre bastante específico. Diferente das apólices de all risks, né? Que são apólices que cobrem tudo, exceto o que está excluído, né? Esse seguro, all risks é uma apólice bem ampla, né? Esses seguros que normalmente a gente contrata no middle, ou até mesmo grandes empresas, são riscos nomeados ou coberturas que são pré-determinadas, ou seja, está coberto o que está escrito, né? Está coberto, por exemplo, dentro da cobertura de uma empresa de eventos, né? Como um amigo deu um exemplo, uma cobertura básica, que é a principal, que é a cobertura de incêndio,
né? E os penduricários, né, que são coberturas acessórias à apólice, como dano elétrico, roubo, alagamento, enfim, algumas outras coberturas, como responsabilidade civil, operacional, né, contra terceiros, e a cobertura de lucros cessantes. Mas sempre que há alguma menção ou de cobertura de despesa fixa ou de cobertura de lucros cessantes, existe a menção decorrente de prejuízo indenizável. Né? E aí não há nenhuma previsão desse tipo de risco, pelo menos nessas apólices brasileiras. Né? Teve o caso do Wimbledon lá, que depois a gente fala, né? Mas nessa interessante, não, comenta já, acho bacana esse caso. Esse caso do Wimbledon é o seguinte: há 17 anos, o pessoal lá do torneio de Wimbledon paga um seguro contra a pandemia. Olha. Né? E eles pagam 2 milhões de dólares por ano para cobrir um risco de pandemia. Né? Então, ou seja, eles pagaram 34 milhões de dólares de prêmio e agora eles vão receber aí 180 milhões de dólares de indenização. 180? E aí a gente traz isso para a nossa conversa de agora, né? E eu pensei muito nisso. Será que se tivesse esse seguro aqui, eu ia conseguir vender para os meus clientes? Porque é uma coisa tão improvável, né? Que cliente que ia colocar 2 milhões de dólares numa apólice que só cobrisse pandemia? Né? O Wimbledon colocou. Agora, essa é uma cultura, né, securitária que está mais avançada em outros países. Claro. Essa que é a verdade. Claro. Do que está no Brasil, né? O brasileiro tem a impressão de que nunca vai acontecer comigo, tá tudo bem, nossa terra é abençoada por Deus, não tem terremoto, não tem nada. Você vê, a pandemia nos pegou em cheio, né? Foi. São Paulo, que é a nossa cidade, aqui onde nós estamos, está numa situação que beira o apocalipse, né? Então tá bem complicado. Então a gente precisa entender se paga seguro para não usar, né? Claro. Ou reza para não usar, mas é importante pagar com as coberturas, imaginando que alguma coisa de fato pode acontecer, né? Então, mas esse exemplo do torneio de tênis é fantástico, é sensacional. Ou seja, eles acertaram em cheio, né? Se fosse uma casa de aposta, não ganhariam realmente no seguro. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E assim, aí fica essa reflexão até para a gente. A gente sabe que vai vir muita coisa aí, né? Em termos de novos produtos, né? Talvez venha o mercado lance alguma coisa. Claro, isso é uma coisa que tem que ser muito estudada, né? É uma coisa para lançar daqui a muitos anos, né? Porque depende realmente de muito estudo e o conceito do seguro, né? Mutualismo, né? Tem que ter gente disposta a contratar aquilo, né? Para se lançar. Não adianta 2, 3 quererem, porque não vai juntar prêmio suficiente para pagar uma indenização, né? Então, assim, mas ainda assim eu vejo que essa situação do Covid vai trazer muita coisa positiva para o mercado, para os clientes, e já está trazendo, viu? Já está trazendo. As companhias estão muito sensíveis a esse momento do mercado, né? Estão flexibilizando ao máximo, até mesmo o cancelamento de apólice por inadimplência, sabe? Antigamente elas eram mais firmes, mais rigorosas, né? Atrasou, passou determinada data ali, trava, já cancela automático, ninguém põe a mão. Hoje as companhias estão assim bem realmente mais atentas, criaram alguns comitês de crises aí para justamente cuidar, né, tanto da sua carteira, né, mas também fazer com que a perda, né, seja a menor possível para todos. Eu queria, aproveitando, a gente já está caminhando para o final, porque o Instagram derruba a gente com 1 hora, né? Nós temos 10 minutinhos. Queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, Denis, dos produtos, dos diferentes produtos de seguro de vida, que eu acho que é bacana entender. Sim. Porque o gênero seguro de vida comporta uma série de produtos, né? E as pessoas pouco sabem disso. Queria que você, se possível, falasse um pouquinho. É verdade. Primeiro eu queria falar uma coisa que é bem assim, relevante. A maioria dos clientes, mesmo os que têm seguro de vida, eles não sabem o que o seguro cobre. Né? Sempre que a gente pede, né, faz essa pergunta, a gente percebe que as pessoas, né, tem lá, eu sei que mais ou menos, né? Mas a gente já teve muitas situações aqui, principalmente de herdeiros, né,
quando vem procurar a indenização, não nossa, né? Mas de casos que a gente vê, olha, o meu pai tinha seguro de vida que contratou há 20, 30 anos atrás e agora a gente foi ver e ele morreu de causas naturais e só cobria a morte acidental. Ou se não, um outro caso que é muito comum, a empresa do meu pai ou do meu familiar dava um seguro. Então, estava todo mundo tranquilo. Não faço seguro de vida. E aí não faço. Aí quando a pessoa vai, a família vai receber, a empresa dava, e sem julgar e sem criticar a empresa, que já tem tanto custo já, né? Mas quando a família vai receber esse seguro, ela vê que é o seguro da convenção coletiva lá, que às vezes cobre 15, 20 mil reais, que acaba não ajudando em nada. Né? Então, assim, só se puder sugerir essa reflexão ou dar essa sugestão para que as pessoas tentem buscar a informação do que elas precisam efetivamente, né? Em relação ao que elas têm. Tem muita gente que às vezes nem precisa de um seguro de vida, né? Pela constituição familiar ou pela condição financeira, enfim. Né? Mas tem muita gente que às vezes tem o seguro e acha que está bem amparado e às vezes não está. Né? Então, você falou de seguro, existem alguns tipos de seguro que são seguros apenas para morte acidental, seguros que têm a cobertura completa para causas naturais, morte por causas naturais ou acidentais. Existem algumas coberturas acessórias, como doenças graves. Tá? A pessoa descobriu que tem alguma doença grave, ela pode receber um complemento. Existe uma coisa maravilhosa para profissional liberal, que é a diária de incapacidade temporária. Ou seja, o dentista lá tem o seguro, ele fica, fica doente e acaba ficando aí 60 dias parado, ele vai receber uma diária de internação. Algumas coberturas aí nessa linha. E é importante a pessoa ter a percepção do que... Não tem um seguro melhor que o outro, né? A pessoa tentar entender o que é a necessidade dela. Né? Eu até comentei com um amigo, né? Para mim, faz sentido ter um seguro de vida até as minhas filhas atingirem a maioridade e se formarem e se encaminharem. Né? Então, eu tenho um período que eu preciso daquilo. Né? Mas isso é muito importante, Denis. As pessoas precisam entender, porque tem produtos, por exemplo, com vigência determinada. Então, Sim. a seguradora pode não querer renovar quando você está velhinho. Sim. Tem produtos vitalícios, tem produtos, né, aqui de vida inteira. Você tem produtos resgatáveis, né? Sim. Sim. Enfim, Sim. tudo seguro de vida. São muitas modalidades, né? O seguro resgatável, a companhia ela cobra um valor, normalmente um valor fixo, né? É um prêmio linear que chamam, né? E ela cobra também um excedente, porque com esse excedente ela capitaliza esse recurso e vai fazer com que você tenha um resgate no futuro. Existem produtos pré-determinados, com prazos pré-determinados, como agora um amigo mesmo disse. Chegou aquela determinada idade, extingue o produto, encerra. Alguns não recebem nada, alguns você tem lá um valor a receber, né? Mas tudo isso é contratado e combinado com antecedência, né? Tem que saber o que está contratando. Né? Verdade. Você vê, respondendo ao Fausto aí, que depois teve uma expressão da Mariana de espanto, e eu compartilho, falando no contrato de seguro de vida, morreu, quita tudo e tal. Não é bem assim. Eu vou dizer que o suicídio já a gente entra, é outro assunto. Mas assim, porque, só para falar do suicídio, que ele já disse, suicídio teve uma discussão judicial intensa, mas tem uma disposição no Código Civil, já na própria lei, que diz que não cobre os 2 primeiros anos. Sim, é carência. A gente entrava com ação judicial e conseguia, na verdade, no prazo de 2 anos. E aí, por quê? Você dizia que o suicídio não era premeditado, né? A pessoa teve um surto, obviamente, e tomou aquela conduta, acabava pagando. Mas já consolidou que não paga mais nos 2 anos. Então, não adianta entrar com essa ação agora. Agora, o que eu queria dizer é que o seguro de vida, além, obviamente, das coberturas, para a hipótese da desgraça, tem outras vantagens interessantes, né? Sim. Então, veja, uma delas é, quando receber a indenização, tem isenção tributária. E outra muito interessante é que não há necessidade da indenização ir para o inventário. Tirante a hipótese, obviamente, de você não saber quem são os beneficiários, né? Porque pode acontecer, né? Os beneficiários da pólice já se foram, aí você não sabe quem é, vai pela cadeia de sucessão,
pode haver alguma discussão. Mas tirando essa hipótese, que é muito incomum, né, você já recebe a indenização independentemente do inventário. Até pode ser uma boa, né, inclusive, para você receber, para a família, os familiares, os herdeiros, os beneficiários receberem indenização e fazer frente aos custos necessários de um eventual de um eventual inventário, né, que não são baratos. E o pessoal está dizendo aqui, e eu compartilho, meu Denis, dizendo da necessidade, então, de ter um bom corretor. Né? É verdade, é verdade. Aqui nós temos dois, viu? Tem o Denis, tem a Mariana, que está aqui nos acompanhando, pelo menos. Tenho muitos colegas aí, tem muita gente boa no mercado aí. E assim, eu costumo dizer que se você tiver um bom corretor, dificilmente você vai precisar de um bom advogado. Não diga isso! Precisa de um bom corretor e de um bom advogado, sempre. Não, pelo menos em relação a... Pelo menos você não vai ter problema com a seguradora, você vai ter outro tipo de problema. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu costumo dizer que o sucesso do seguro, 90% dele está na contratação. Né? Tá em você confiar na pessoa que você está contratando aquilo, tá em você tentar entender aquilo que está se contratando e também ter claro que todo mundo quer economizar, né? É importante, né? A gente ter austeridade na hora de comprar as coisas, mas também a gente tentar buscar um equilíbrio entre aquilo que a gente pode pagar e aquilo que a gente quer receber, né? Um exemplinho bobinho, né? Olha, eu não posso ficar sem carro de jeito nenhum, né? Esse tipo de conversa com o corretor, né? Eu não posso ficar sem carro de jeito nenhum. Então, coloca 30 dias a mais de carro reserva para mim, porque mesmo que eu pague 100, 200 reais a mais, né? Vai fazer uma falta danada. Então, um exemplo bobinho, mas são situações onde as partes acabam entendendo a necessidade um do outro, né? E chegam num equilíbrio, né? Num produto que atenda plenamente, né? Denis, você tá lascado hoje. Acabei de descobrir pelas mensagens aqui, ó. Não, eu já sabia, mas as pessoas descobriram que você é casado com uma advogada. Essa piada infame que você fez, você vai dormir no escritório hoje. Bem feito pra você. Eu tô ferrado. Mas, olha, como sempre, ela tem razão. E eu queria dizer pro Álvaro, que disse que tem muita gente ruim no mercado, é verdade. Tem muita gente ruim. Tem muito advogado ruim também, tem muito corretor ruim, mas a vantagem, Álvaro, é que tem muita gente boa no mercado também. E a sua vantagem particular, doutor Álvaro, é que você tem um advogado bom e se precisar de um ótimo corretor, o Denis aí está à disposição. Maravilha, maravilha. Então, gente, olha, eu preciso... Já está acabando aqui o nosso tempo, Denis. Eu queria te agradecer imensamente a você por ter aceito esse convite. Acho que foi muito esclarecedor, foi bastante divertido. E, quer saber, no final das contas, eu imaginei que as seguradoras fossem dificultar mais. É um bom sinal que está acontecendo. É menos trabalho para os advogados, mas é muito bom para todos os segurados, né? Mas é bem isso, né? As companhias estão aí para mostrar para que vieram, né? Elas sabem o quanto é importante, né? Tanto pela questão social, né? Que é importante nesse momento todo mundo se ajudar, todo mundo tá junto, né? E as companhias estão se posicionando dessa forma, estão realmente mostrando para que elas existem, né? Tanto pela questão também, né? Que isso realmente vai ser um marco para as seguradoras e vai certamente acontecer o que aconteceu com o Lloyds, né? Vai ser uma coisa que vai impulsionar ainda mais o mercado segurador. 1 minuto para acabar. Eu só queria encerrar aqui com uma chamada de orelha aqui que a Adriana está me dando, e é verdade, né? Dizer que esta live estará à disposição no YouTube, no canal do meu escritório, Silva Ribeiro Advogados. Como, não só essa, como todas as outras que nós já fizemos, e essa é a 7ª. E depois, assim que estiver disponível no YouTube, Denis, eu vou te encaminhar para que você possa também encaminhar para todos os seus contatos. Quem quiser rever, né? Ou quem não teve oportunidade de assistir, entra lá no canal do YouTube, Silva Ribeiro Advogados, vai ter oportunidade de nos ouvir de novo. Pessoal, muito obrigado a todos pelo prestígio. Obrigado pelo convite. Denis, obrigado. Saúde a todos. Obrigado, valeu. Tamo junto. Obrigado, valeu.